Saudações! Estamos hoje novamente com o programa Papo das Artes, uma parceria da Academia de Letras da Bahia com a TV Alba, entrevistas com artistas de várias linguagens. Hoje estamos aqui em Amaralina, na casa do maestro Fred Dantas. Como vai, Fred? Estou bem, Lia. Muito feliz de estar com você. Obrigada. Eu queria que você começasse situando o seu início de vida, onde você nasceu, seus pais, o ambiente cultural, sociocultural de Urandi. Eu tive algumas sortes, né? Porque tudo que é muito homogêneo é menos criativo. Então eu tive, como resultado, eu nasço como resultado do sertão, através da família Dantas, do meu avô, de Curaçá, da vizinhança... Avô do parte de pai e mãe? Pai. Vizinhança do Rio São Francisco, culturalmente ligado à pecuária, né? E do outro lado da minha mãe, cacau, taperoá. Então você é muito rico, Rio Una. Cacau e gado. Então essas duas coisas são dois universos completamente heterogêneos em termos culturais. E aí, para completar, nenhum dos dois é da região de Urandi, fronteira com Minas Gerais. Eles se transferem para lá. Então, eu sou do licuri, eu sou do cacau e sou do piqui. Legal. Quer dizer, ninguém do Rio Una sabe o que é um paladar de um piqui. Ninguém do licuri sabe, e reciprocamente, né, não tem essa cultura do licuri lá. Então, eu sou dessas três culturas, né? Para você, qual é a influência do reizado, da seresta, das filarmônicas na sua infância? Eu já tenho uma fórmula pronta para isso, porque eu sou jovem há muito tempo, né? E aí eu já venho elaborando essa coisa, como é que se processou. O reizado de Urandi, que não é o reizado daqui do Recôncavo, porque eu não tenho quase influência nenhuma. Eu vim estudar essas reizadas no feminino através, já na universidade, com Nelson de Araújo, nosso saudoso teatrólogo e pesquisador, né? Trabalhando com o Nelson, viajando com o Nelson. Você viajou com ele? Sim, é que eu pude entrar em contato com os ternos de pastura, porque lá em Urandi teve também, mas era na época da minha irmã e já tinha acabado. O reis que eu estudei, o reis de Bumba. Mas o envolvimento meu profundo, não como pesquisador, mas como participante do reis, de ir para lá e cantar 6 noites, até de madrugada, nas casas, de casa em casa, me deu essa noção que veio a refletir no Fred musicólogo, etnomusicólogo, né? A seresta na casa do meu padrinho Idibaldo Leão, com as meninas cantando, com os violões, com o pandeiro, resultou na orquestra de Fred. Sim. E a Filarmônica de Urandi, 21 de abril, com o mestre João, resultou na oficina de freivos e dobrados e nos festivais e nos encontros de Filarmônica no 2 de julho. Quer dizer, essas três influências para mim foram muito bem claras de como eu desenvolvi depois na vida adulta. O bonito é que você vem de uma cultura popular muito forte, de culturas, no plural, populares, diversas, que você foi sintetizando, acumulando, mas você foi buscar na universidade um aprofundamento seu como músico. Me conta como você chegou a isso. Eu vou citar que você coreografou uma música chamada Escorpião, que é o meu signo, e uma outra chamada Sonham os Cágados Hibernados. Linda! Que você coreografou no Festival de Música Instrumental, e ali você viu que não são composições simples, são composições atonais, com ritmos elaboradíssimas, difíceis. Eu suei para poder estruturar aquela coreografia. Pois é, não seria possível uma elaboração fina dessa e atonal se não fosse a Universidade Federal da Bahia. Porque isso aí, quando eu chego
e entro em contato com um movimento contemporâneo que já vem de Koyreuter, que eu fui aluno de Ernest Wiedemann, eu fui aluno de Lindenberg Cardoso e fui aluno de Walter Smetak. Grandes mestres da Universidade Federal da Bahia, que teve nos Seminários Livres de Música uma das escolas mais importantes do Brasil de música contemporânea, elaborada, estruturada, mas já avançada para a modernidade. Lia, tem uma música popular que diz assim, eu ouvi dizer que quando arrepia já era. Não tem assim, arrepiou agora. Porque você se lembra, quando eu entrei na universidade, era EMAC, Escola de Música e Artes Cênicas. E ali me possibilitou entrar em contato com o mundo da dança e o mundo do teatro. E isso possibilitou que eu criasse depois uma música chamada, uma anti-ópera, chamada O Desespero Tonal, que Lucas participou, que Pedro participou. Lucas e Pedro são meus filhos. Sim, que são professores da UFBA, os filhos dela. E a lembrança de Silvio Robato, né? Que é uma coisa maravilhosa. Cara, a desfrutar dessa amizade de vocês também foi para mim, foi muito fértil para mim. Porque você para mim era um mito. Quando eu ia secundarista ao Teatro Castro Alves ver as suas montagens, eu saía de lá falando, eu quero ser isso, eu quero ser isso. E eu, aluno do 2 de julho. Tá ficando muito pessoal, vamos. Tá, mas deixa eu te dizer, é muito fácil de compreender de que quando essas escolas voltaram a ser você é teatro, você é dança e você é música, nós nos divorciamos. Foi uma pena. Quando era aquele balacobaco, eu fui aluno de classe de Hebe Alves, né? Maravilhosa, então, tá aí, a mil. Sim, claro, e paixão, minha paixão. Que bom saber isso. Então a gente frequentava Meran Vargens, aquele pessoal todo, né? E sem falar dos meninos, né? Nós perdemos agora Deolindo. Não, essa né? semana. Essa semana. É uma época que eu, recém-saído do Colégio 2 de Julho, mas que não era um colégio careta, o Colégio 2 de Julho já era um colégio avançado, né, para a época, um colégio democrático, né? E eu cheguei a esse ponto de conhecer a universidade de uma forma muito libertária e muito fértil e nem um pouco careta, que é a UFBA, que até hoje é assim, graças a Deus. Eu amo muito a UFBA, eu me formei lá, eu me graduei em composição com Lindenberg, me graduei em instrumento com Horst Schrebel, me graduei no etnomusicologia no mestrado, na turma inicial. Quando abriu a turma do pós-graduação, eu entrei com Angela Lune, Sim. e que é uma estudiosa do candomblé, afilhada de Cici, que eu adoro também, né? E Cici é uma etnóloga dentro do candomblé. E depois o doutorado com Paulo Costa Lima e o Wellington Gomes. Um luxo. Carreira, rapaz, eu tive muita sorte na vida. Agora, o bonito é que todo esse conhecimento levou a uma elaboração e uma recriação da música popular de uma maneira requintadíssima, super elaborada, músicas contemporâneas, estruturadas de uma forma muito avançada, mas ao mesmo tempo que você reconhece as raízes. Quer dizer, eu sou sua fã. Nós já trabalhamos até em outros espetáculos. Lembra aquele Sinfonia de Salvador que você Sim. regeu? Era um espetáculo Sim. monstro, enorme, para Fidel Castro. Para Fidel Castro. Regi para Fidel Castro. Pois é. E músicas também de câmara pequena, mas a grande obra, ao meu ver, de Fred, é o seu trabalho com as filarmônicas desta território enorme, esses territórios da Bahia. Eu queria que você, depois, no próximo bloco, falasse. Mas antes disso, eu queria que você mostrasse um pouco suas músicas e tocasse. O seu instrumento, sim, você estudou com Horst Schrebel. Qual é seu instrumento principal? Trombone de vara.
Que começou lá no interior com o mestre João. Foi? Foi. Ah, Aqui eu você só fiz começou a tocar aperfeiçoar. lá. Ah, então nós vamos agora ouvir um pouquinho de Fred Dantas tocando as suas músicas. Obrigada, Fred. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você tocou. Se é uma composição sua, se você improvisou agora, se é tonal, se é atonal. Você pode... Essa música é a peça de encerramento da ópera O Desespero Tonal. Ah, Não é uma improvisação. É uma música estruturada para trombone solo. Também não prevê nenhum instrumento acompanhante. solo mesmo. Aí, quando falou, toca um pouquinho a música sua, o que veio na cabeça é essa. Porque é uma música feita originalmente para o próprio instrumento, sozinho. E não é tonal, é atonal, não tem tom. Isso, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Então, aguardo vocês para o segundo bloco com o maestro Fred Dantas. Voltamos ao segundo bloco do programa Papo das Artes, hoje tendo como convidado o maestro Fred Dantas. Eu queria que Fred falasse um pouco para a gente sobre o panorama geral da música na Bahia, que é tão importante para o Brasil, para o mundo, quiçá, e como ele se insere nesses diversas manifestações musicais. Olha, você sabe, todo mundo sabe que aqui, o Brasil, a criatividade e a pluralidade da música popular no Brasil. Isso para nem entrar nessa parte que eu estava, que é da música erudita, da UFBA, da criatividade. Isso aí já é também, você sabe que nós na UFBA, com o Widmer, com aquele trabalho, nós conseguimos unir, como você mesma definiu aí, as raízes populares com a extrema vanguarda, sabe? Os aboios, as coisas do Rio São Francisco que Widmer fazia, a procissão das carpideiras de Lindenberg, tudo isso aí já... Mas eu não quero falar dessa parte, com essa pergunta sua. A pergunta é respondida na pluralidade da música do Brasil, e quando chega na Bahia, essa pluralidade explode. Sim. Eu fiz o trabalho para o IRDEB, o Bahia Singular e Plural, que eu percorri, nesse tempo ainda não chamavam territórios, eu percorri foi os 4 cantos da Bahia. E aí a gente pôde ver que aqui nós temos tradições que tem em outros estados e temos tradições que não tem em outros estados. E temos diversas formas de samba, que se eu for falar
do que é um samba duro, do que é um samba corrido, do que é um fundo de quintal, do que é um samba com Arlindo Cruz, um samba de banjo. É muita coisa mesmo. E quando chega no mercado fonográfico, no mainstream, que é até a parte industrializada, também é um fenômeno. Porque eu já estive na Europa, eu já estive nos Estados Unidos e as coisas andam muito mais lentas. Quando aparece um fenômeno na música popular, aquilo ali dura mais e é consumido mais. E aqui não, é de um ano para outro Porque já mudou, já foi. o baiano é novidadeiro. Ele adora. Para mim é um fenômeno que eu ainda não consegui explicar como acontece. O seguinte: o baiano adora novidade, adora inovar, adora a criatividade de novas formas de se expressar. No entanto, ele não perde a sua raiz. Eu não entendo como ele concilia a vanguarda com a tradição. Como você sente isso? Eu acho que digere, né? Porque nós temos alguns fenômenos aqui, como por exemplo, o neguinho do samba com a salsa cubana. A salsa cubana, todo mundo sabe que é aquela clave que fica... Tac, 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 tac. Isso existe há 300 anos. Aí ele muda tac, 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 tac. Dá aquela... Ele só mudou a terceira. 1, 2, ó a primeira, ó como é. Ó. Tá, 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 tá. Aí o que é que o neguinho do samba faz? Tá, 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 tá. Essa terceira, ele desloca uma cocheia, um meio tempo. E cria o samba reggae. É uma síncopezinha, não sei. Ele dá um deslocamento. E aí cria outra coisa. O bastante para dar a nossa marca, né? E o que não tem nome, o que não tem criador, o que surgiu, foi num jogo do Bahia e Corinthians na Fonte Nova. Eu já dirigi, eu já passei de carro e estava a torcida toda assim, tchá, 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 em vez daquela velha charanga, tchá, 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 tchá. Sei. Tava a galera toda assim, tá, 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 tchá, 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 tchá. Eu falei, eita, acendeu a luz, tem novidade aí na praça. Aí logo depois começa a surgir, eu fui pro carnaval e tinha um bloco alafim cantando tchá, tchá, tchá. Quer ou não quer, ou tá querendo. Alaeca, alaeca, alae. Aí eu falei, só falta. Aí o bumbo assim, tum, tá, tum, tá, tá, tá. Aí quando houve o rompimento da barragem de Santa Helena, Sim. que inundou tudo, o litoral norte aí, eu criei uma peça chamada Muzenza, porque eu vi o Bloco Muzenza cantando, uma coisa muito escatológica. E aí eu falei, eu utilizei e coloco uma mulher, isso na UFBA, já no seio da UFBA. A Orquestra Sinfônica fazendo esse ritmo e uma mulher cantando alguns de nós estão sendo transferidos para Paripe. Quer dizer, com essa linguagem atonal, lírica, mas falando da situação das pessoas que estavam igual uns palestinos, jogados para lá e jogados para cá. Né? E já usando esse ritmo. Tá, tum. Então, eu discordo quando diz, fulano é o rei do axé. Fulano. O que é que houve no axé? Houve de certa forma, o branco e o elemento mercantilista, ele saqueia o que acontece no seio do povo. Então, alaeca, alaeca, alae, se transformou em me debochei, no deboche. Quer dizer, a pessoa pega a essência do que está sendo cantado ali em Yorubá e... Vulgariza total. Vulgariza, né? E então eu não concordo que essas pessoas sejam fundadoras do axé. E assim como o samba reggae, por exemplo, o que o mestre fez foi essa transposição, mas antes dele já existiu o axé. Porque no momento que o samba reggae é isso aqui, ó. Não é, ele primeiro fez isso e depois fez isso aqui, ó. Então, o Neguinho do Samba é o genial inventor disso aqui, que antes dele não tinha. Mas que é
A transposição para os tambores diz aqui, ó. Sun is shining, Bob Marley. Aquilo, ele ouviu. Aplicou no tambor. Ah, Então, isso aí eu deponho contra quem disse que inventou alguma coisa e deponho a favor de que as pessoas têm seu papel no momento que Fred Dantas, por exemplo, na Filarmônica teve. Teve uma ova, tem. acho bom. Que eu não estou inventando nada, mas eu estou tocando para frente o que os meus avós fizeram. Que lindo isso que você falou. Porque Fred é ponta de lança do futuro amarrado lá no passado. Isso que é maravilhoso. É o erudito que estudou, que conhece, que domina a linguagem musical, ao mesmo tempo que ele ouve e sente a pulsação da dinâmica cultural que vai se transformando em sutis sinais, né? Como é que é sua relação com as filarmônicas da vida? Lia Robato, eu não gostava de filarmônica, eu gostava da banda de Caetité. Sim. Porque eu nunca fui chegado a essa coisa, os fardamentos, a disciplina, a ordem, o dobrado e tal, não, mas... Aí a reverência de Fred não dava espaço para isso. Mas a banda de Caetité era um combo de jazz, tocando música de filarmônica, tanto que depois da procissão, né, tinha a festa onde eles viravam um jazz, se falava jazz. E tocava para dançar, pom, 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 né? Mas lá mesmo tocando na procissão e tocando os dobrados, o mestre era Álvaro Vilares Neves, que depois eu redescobri, adulto, já fui para Caetité, já entrevistar ele e sou o transcritor de vários dobrados dele que de outro modo não se conhecia hoje. Porque você ouviu, jovenzinho, e daí voltou lá. A capa do meu livro de filarmônica, o livro é o dos 30 anos da oficina de freivos dobrados. Mas aqui dentro, ó a banda de Caetité, tá vendo? Então nessa banda daí, vocês estão vendo de paletó preto tocando um flautinha ao lado de um menininho negro, o mestre Álvaro Vilares Neves. Esse que está todo elegante, com a coluna no lugar, é Tengo, trombonista. Lá atrás, com a sanfona substituindo as trompas, está João de Deus, que toca ainda super vivão na Catedral de Caetité. E aí está seu Antônio Costa, na clarineta. Lá atrás está Luiz Bicudo, tocador de pratos. Zé Carlos no trompete, com cara de jazzman de New Orleans. Biel lá atrás, que tocava bumbo, cara de diabo, lá atrás, ó. Fred Dantas jovem de braço cruzado, escutando tudo. E ali na tuba tá um certo Frederico, que é o meu xará. Frederico é o inventor do free jazz. Eu vou explicar por quê. Porque ele tomava umas cachaças, aí ele chegava em casa, aí a mulher, descarado, você tá bebendo? Mostra a capa. Tá bebendo, né, descarado? Ele pegava a tuba, em vez de discutir, pegava a tuba e fazia... Ah, eu bebo, você vai ver quando você entrar aqui, não sei o que lá, não vou fazer comida pra você. Então ele inventou o free jazz com a tuba. Frederico. Então eu não gostava de filarmônica, eu gostava desta banda. Aí, a partir dela, eu comecei a pesquisa. Aí depois fundou a banda em Urandi. Esse homem aqui, ó, João Sacramento Neto, foi quem me ensinou as primeiras notas, a leitura musical. Mestre João. E a partir daí eu comecei a estudar banda seriamente. E chegando a esse momento, aí eu fui fazer uma homenagem ao mestre João Sacramento Neto no Teatro Castro Alves, porque eu já tocava, já tinha um Raposa Velha com Zeca. E aí eu fui trazer o mestre João
Desse grupo aí eu não dissolvi, ensaiou na casa do maestro Vivaldo Conceição, na rua Parque Suíço, atual rua Mestre Pastinha, na Federação. E eu não dissolvi o grupo. E demos o nome de Oficina de Freivos e Dobrados, porque não pretendia ser uma filarmônica. Pretendia ser uma oficina permanente. E nessa época, banda de música era coisa de homem, coisa de macho e velho. E aí a oficina entrou com a primeira linha ali de gatinhas. Eli Andrade, Virginia Velame, Ingrid Steinhagen, a fina flor da escola de música. Mulheres. Junto com os rapazes. Com os rapazes, os seus filhos, né? Junto com seus filhos. Né? Porque Pedro Robato foi o primeiro solista da oficina. Uau. Com a polaca Maria Almeida. A primeira peça... Lembro. Né? Eu me arrepio também. É a primeira peça com solista, e ele já naquela época já tinha esse jogo de pra lá e pra cá, assim, sabe? E a presença feminina na banda Oficina de Freivos Dobrados incentivou que as outras bandas da Bahia adotassem as mulheres também. Por que não? Nós vamos, no próximo bloco, falar sobre um pouco das suas múltiplas realizações por esta Bahia. Então, vamos aguardar, encerrando agora o segundo bloco, vamos aguardar o terceiro com o convidado, o maestro Fred Dantas. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Papo das Artes, da Academia de Letras da Bahia, com a TV Alba, hoje tendo como convidado o maestro Fred Dantas, que está aqui tocando um pouquinho para nós. Água de Deus, água do chão, nasce na areia, no seu berço de plantas. Água tão pequenina, tão boa de beber, que gera em seu caminho o riacho e manguezal. Água de Deus, água de nascente, água de Deus, água de nascente. Isso é a música das nascentes da Escola Ambiental. Fale um pouco sobre a sua escola ambiental no Litoral Norte. Começou com a Mirna, né? Mirna Dantas, que me levou para lá. Eu era casado com ela nessa época e a gente falou, vamos fundar uma escola por causa do menino que estava lá derrubando tudo para vender estaca de pau-pomba a R$1. Aí a gente levou para casa Marquinhos, a gente chamou ele de Formiguinha, tá lá, vive lá. Ele fundou a escola porque botamos ele para varrer alguma coisa, criar num lugarzinho nosso lá. Aí eu tô vendo ele mastigando, eu falei, Formiguinha, que você está mastigando o quê? Formiguinha, não é hora de lanche, você está mastigando. O que você está comendo? Quando chega, ele estava jogando a ração da cachorra e comendo, velho, na moral. Aí a gente falou, não é só uma escola, tem que ser uma escola visando alimentar. Aí divulgamos na região lá que a gente ia admitir 30 pessoas no nosso lugarzinho para começar uma escola. Do nada. No primeiro dia veio 60, no segundo dia veio 120. Aí eu, desesperado lá, comecei a pedir ajuda, aí apareceu uma organização chamada Ágata Esmeralda, italiana, por causa do Gianni Boscolo, que é um sociólogo. Me lembro. Aí o Gianni conseguiu esse apoio. Eu construí uma sala de aula e uma cozinha, e todo dia tinha uma feijoada gordurosa, para se comer de garfo, né, com farinha e arroz, salada. E a filosofia da escola até hoje é assim.
segurança alimentar. Mas ela se sofisticou mais, porque no ano seguinte, 97, através da Coordenadoria Ecumênica de Serviço, SESI, levado por Lia Silveira, Sim. a irmã da Jussara na época. Mas hoje, Lia Silveira é nome de edital do PENAB, da Aldir Blanc. Edital Lia Silveira. Não sabia. E aquela Lia maravilhosa, com seus cabelos brancos, bonitos, me conseguiu 15 instrumentos musicais e nós criamos a Filarmônica Ambiental. No dia seguinte, a escola. Então, escola ambiental, ano seguinte, Filarmônica Ambiental. E aí, temos aí esse tempo todo, 28 anos. Chegou agora, há 2 anos atrás, o Música das Nascentes, né, através da Bahia Control, uma empresa que eu consegui, porque eu perdi o edital da Bahia Gás. Tinha tudo para vencer, mas eles me botaram na suplência e eu estava muito magoado. Mas é porque esse aí eu tinha tudo para ganhar. Aí apareceu um homem que ele Não ficava... é você ganhar, os meninos. É. Aí, lá é uma zona complicada, que aparece muita gente, muito demagogo. E eu vou ajudar e para depois falar, eu estou ajudando o Fred Dantas, então eu prefiro não ter ajuda de ninguém. Só dos padres mesmo, do Ágata. Mas aí esse homem... Não, aí depois veio a Prefeitura de Camaçari, que adotou as turmas infantis, né? Legal. A Prefeitura adotou e oficializou e botou lá dentro uma escola Legal. pública. Ótimo. Né? A escola Várzea de Santo Antônio, que é o nosso endereço. Porque se você conseguiu isso. Consegui. Nós Maravilha. temos uma escola de primeiro ao 5º ano, com pré-escolar, Fantástico. pela Secretaria Municipal. SEDUC de Camaçari. Muito bem. Vamos lá. Secretaria Professor de Fábio, Educação. um abraço. E aí veio, rapaz, esse homem e mandou o funcionário me ligar. Falou, seu Fred, tem um homem aí mandando ligar aí, quer ajudar o senhor. Falou, deixa quieto. Tá pedindo para mandar seu telefone. Eu falei, deixa quieto, rapaz, isso aí. Um dia eu me retirei. Não. Aí daqui a pouco toca o telefone. Alô, é o maestro? Eu falei, é. Aqui é Sérgio. Eu sou um admirador do seu trabalho, eu tenho um sítio na região, eu quero ajudar. Eu falei, como é? Aí eu senti firmeza na voz. Soou, ele é budista. E aí o Mahatma, o Vindravana, passou pelas linhas telefônicas, pelos sensores atmosféricos. Né? Não era um demagogo querendo voto. Não, quem estava lá era Vindravana. Quem estava lá era o Buda, como é o nome dele? É Siddhartha. Era Siddhartha do outro lado. Aí criou Música das Nascentes, que eu mostrei o edital. Estou muito magoado, olha aqui o edital, que eu estou prevendo compra de instrumentos, fornecimento de alimento, eu cubro. Eu falei, o quê? Não. Tudo que tiver nesse edital aí da Bahia Gás eu cubro. Faltou de um lado e surgiu. E vim de outro. Aí eu comecei a chamar ele de o benfeitor. Ele falou, isso não. Peraí, você não vai me chamar assim. E aí ficou essa coisa maravilhosa e como resultado disso, nós já respondemos ao mercado. É o 3º ano, 22, 23 e 24 do Natal, do Pelourinho, que a gente canta nas sacadas. Que lindo. Ganhando dinheiro. Os meninos voltaram, cada um com R$300 para casa, de cachê. Meus parabéns, meus parabéns. Né? Como é essa relação de música comercial que está na economia bombando e a música que é arte e educação, é cidadania e ao mesmo tempo é conhecimento, pesquisa? Há uma briga entre isso? É possível ganhar dinheiro com pesquisa? Percorrendo Salvador e por uma questão pessoal da minha vida, que eu tenho muitos lugares e ao mesmo tempo não tenho nenhum. Porque as coisas foram se desenrolando e meus filhos também têm um problema de um falecimento na família, do outro avô, dos meus netos. Eu sou avô pelo lado paterno, mas o vovô dos meus netos, do lado da minha nora, faleceu
Aí eu passei uma noite meio tumultuada, mas eu tive de levar minha filhinha num bairro, eu tive de levar uma amiga em outra coisa, eu tive de ir comprar umas coisas para a minha família, dos meus filhos aqui. Ou seja, eu não estive em lugar nenhum, estive em muitos lugares. E vi o que é Salvador, num domingo de noite de Dia dos Pais. É a rocha, carne queimada no espeto e muita cerveja barata e muita sofrência. E não vi paredão. A gente pensa sempre que quem lota a concha acústica pagando R$500 para ver esse povo famoso aí é a classe média, a gente branca. O que está acontecendo agora é que eu nunca imaginei, eu só posso acreditar as grandes migrações, o êxodo rural. Porque o campo se mercantilizou em agro, né? O lavrador se transformou em agro, as terras foram tomadas, o cerrado foi dominado pelas grandes empresas, lugares do interior que tinham... O pequeno rural, roceiro. Que tinha no mesmo quintal tinha manga, um pé de manga, tinha uma mandioca. Cana, tinha mandioca, aipim. Aí você falava, peraí que eu vou colher aí um inhame aí pro senhor. Um milhozinho ali no quintal, aí tinha 2 vacas, 3 ali que se alimentavam do resíduo dessa produção. Isso aí acabou. Se você chega hoje, a cena monocultura. É um São Desidério. Você chegar assim e ver aquela máquina e um carinha no ar-condicionado ali, controlando aquela máquina gigante. E o povo veio todo para a periferia de Salvador. Então, graças a isso, é que eu pude constatar uma coisa que há 20 anos atrás seria impossível, que é a prevalência dos ritmos binários, que é os ritmos latinos. Porque o ritmo daqui era... Samba junino, tá ligado? É esse o samba tradicional que seria do morador. Ou então esse aqui. Quando é assim, ou então é... Aí, qual é o ritmo de Salvador? Qual é o ritmo do Dia dos Pais em toda Salvador com o churrasco? E por cima uma voz de homem lamentando e fina. Né? Você roubou a minha vida! Como é que isso foi possível? Com as migrações. Porque o elemento negro mesmo foi perdendo cada vez mais a predominância e ficou lá. O Ileaê hoje já é um clássico, porque lá é um bairro negro. Mas saia de lá e vá para Cajazeira 10 para você ver. A coisa já virou toda Diluiu. Porque aí você fala, e essa matriz? Essa matriz, há 40, 50 anos já existia. Mas ninguém chamava de seresta. E eu escutava principalmente de imigrantes de Pernambuco para cá. Sim, não diga. Eu tinha uns vizinhos pernambucanos na Pituba, quando eu era branco, que eu morava na Pituba, eu tinha vizinhos de Pernambuco, uma família de Pernambuco, e o cara cantava assim. Na época eu já achava estranho aqui em Salvador. Menina, não vai me dizer se você não me ama. Eu quero ver na cama. Essa coisa, ao mesmo tempo que o cara está proclamando a cama, mas a voz dele é feminilizada. Então só foi dar em Pablo 20 anos depois. Quer dizer, 20 anos antes de Pablo, já estava na zona rural de Pernambuco já estava acontecendo. Já tinha o que é o moranguinho do Nordeste? Né? O moranguinho do Nordeste é isso. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Não, esse é o moranguinho do Nordeste, é esse? É, né? E os paredões?
estão Meu acabando. amigo dizendo que eu sou demais. Me diga o que ela significa pra mim. Chega, chega. Agora a voz me Não, vai... eu quero só para pontear, para não pensar que eu estou fazendo o meu show de moranguinho particular, eu estou querendo amarrar os laços para dizer que essa cultura só foi possível dominar Salvador hoje através do deslocamento das populações do campo para a cidade. Agora, voz me sei o que está fazendo atualmente suas músicas. Toque aí um pouco. As minhas músicas atualmente estão voltadas todas para o Música das Nascentes. Eu estou criando Lindo, lindo. Composições para isso. Então toque pra gente um pouco. Tem um lugar do Jacaré. Tem a Nascente do Jacaré. Que para poder passar... Que fica onde? Na escola ambiental. Lá mesmo. Aí para poder passar com os meninos, eu botei umas pedras quadradas de granito que eles têm que pular. Porque eles estão de tênis. Para não molhar o tênis. Não molhar o tênis. Aí, a gente vai cantando. A gente nunca anda no mato, vai sempre aproveitando e ensaiando as músicas cantando, com um coralzinho. Aí eu tive de criar a música, né? Eu vou cantando pro lugar do jacaré. Eu vou cantando pro lugar do jacaré. Água chegou, molhou meu pé. Água chegou, molhou meu pé. Passa pedrinha sem molhar o pé. Vai cantando, maninha, no jacaré. Eu vou cantando pro lugar do jacaré. Eu vou cantando pro lugar do jacaré. Água chegou, molhou meu pé. Água chegou, molhou meu pé. Tanta água que chegou, tanto que molhou meu pé. Tanta água que chegou, tanto que molhou meu pé. Então eu tô compondo assim. Que lindo, para seus meninos. Dos sonhos cálidos complicados, eu estou compondo música do jacaré. Vocês não sabem o que é esse, os cágados que eu já coreografei, uma música sofisticadíssima. Agora, eu queria que, para a gente terminar essas entrevistas, que ele teria tanta coisa para contar das experiências pelo interior, por aí, aqui mesmo, em Salvador. Só para pontear, para fazer um contraste, porque tudo é assim, né? Eu falando do samba junino, do samba de negão e o arrocha pernambucano chega até a seresta. Então eu estou falando do lugar do jacaré. Agora eu vou cantar uma música antiga, da fase complicada, mas também voltada para a natureza. Okay. Vento traz as ondas que vem beijar a areia do mar, faz desenhos lindos bordados brancos no manto tão macio. E em outro lugar, entre o rio na mata virgem, tortos cipós, folhas sendo levadas na água que traz vida. Mesmo na areia seca, entre duas pedras, ou no lugar mais frio, nasce a planta, mora o bicho teimoso que nasceu pra viver lá. Tá vendo o recado? Que recado importante. Aí já é mais elaborado, assim, em termos de... Mas falando sobre a mesma coisa. E para a gente fechar, você vai dar um recado para o jovem músico. Olha, é uma coisa que nós não falamos aqui hoje, mas que para o jovem músico, eu estou agora batalhando com os jovens de lá, na faixa dos 10, 12 anos de idade, com a escala cromática. Não é possível vocês fazerem qualquer música, qualquer leitura musical, sem um domínio na clarineta, na flauta, no sax, no trompete, de toda a escala cromática, que é essa, que não vai mudar. Dó, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá não tem o sustenido, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá sustenido, si e dó, descendo. Dó, si bemol, que é o mesmo lá sustenido, lá bemol, que é o mesmo sol sustenido, sol bemol, que é o mesmo fá sustenido, sol bemol, fá, mi bemol, ré bemol e dó. É essa escala aqui, ó. Dó, dó sustenido, ré, mi, fá, sol, sol, lá. Sem isso aqui e sem o domínio da leitura musical,
Não vai a lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Essa fase dos grandes tocadores de ouvido, isso aí já passou. Nós estamos querendo pessoas funcionais. Pessoas que não aprendam uma música, mas aprendam a ler e toquem qualquer música. Muito bem. Muito bem. Ou seja, preparar para ser um profissional. Operacional, músicos operacionais. Então eu gosto dos meus músicos lá da Escola Ambiental, porque de vez em quando agora eu estou exportando eles para serviços fora. Graças e sempre a Deus. voltam cheios de elogios. Graças a Deus. Eu quero agradecer demais você ter nos cedido essa entrevista. Eu estou muito feliz, com pena que a gente tem pouco tempo, que ele teria muito mais para nos contar. Até a próxima Papo das Artes.